Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 10 ao 18. Eu coloquei havia passado para o Cosme até o 13, que ele colocou na ordem, mas nós vamos ler até o versículo 18. Amém? Você pode ler aí na sua Bíblia, ou se quiser também pode aproveitar aí e ler no texto que está projetado. Diz assim, a palavra do Senhor, a partir do verso 10 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Deus, obrigado, Senhor, pelo momento que temos aqui, e a oportunidade de meditar na sua palavra, que o Senhor nos capacite com graça e sabedoria, para entendermos e expormos a sua palavra conforme ela é, para que ela nos instrua, nos corrija, para que ela, Senhor, nos edifique, para a glória do seu santo nome, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, você acredita no diabo? Sim ou não? A gente brinca, né? Mas nós estamos vivendo um tempo pós-moderno que quando você fala destas coisas, essas realidades espirituais, às vezes espanta um pouco, né? Mas o fato é que a Bíblia relata sobre isso. Sabe que certa ocasião, eu convidei um colega de trabalho, nós trabalhávamos no primeiro andar, para a gente sair e tomar um café. E ele topou para a gente fazer uma pausa ali, e aí decidimos ir até a padaria. Nós descemos as escadas e paramos na guarita de saída para brincar, né, conversar com o guarda ali, o segurança. A gente sempre ficava brincando com ele ali, questões relacionadas ao futebol, né? E paramos para fazer aquela brincadeira e conversando sobre futebol. De repente, o colega que estava comigo saiu correndo. Aí eu olhei para ele e aí eu vi um senhor estendido lá no chão. Eu achei que ele tinha sofrido um acidente, saí correndo atrás para ajudar. E a gente viu que não tinha acontecido nada, ele tinha deitado de bruços lá na rua, num cruzamento muito movimentado, mas pela misericórdia de Deus não tinha carro naquele momento. E a gente juntou ele para levar ele para a calçada com muita resistência, o homem estava muito resistente, não. A gente tirou ele de lá, aí ele queria levantar, não, segura, o que está tentando segurar? Ele falou, não, eu preciso matar ele. Eu falei, mas quem? Eu preciso matar ele, me mandaram matar ele. E aí soltamos ele um pouquinho, ele voltou para lá, a gente teve que segurar ele de novo. E graças a Deus foi um momento em que não estava passando o carro. E eu falei, né, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? Né? Isso faz muitos anos, eu tinha ainda alguns primeiros passos na fé, conhecia essas coisas só um pouquinho de ouvir falar. E aí eu experimentei, eu falei, o meu amigo lá em pé, olhando, sem saber muito o que fazer, né? Eu cheguei no ouvido dele, fala o nome de Jesus. Eu não gosto desse nome. Eu falei, então não fala, tá bom. Não precisa falar. Foi só uma sugestão, né? Mas eu fazendo ali os meus próprios testes, né? E aí eu falei com o meu amigo, falei, o que a gente vai fazer? Não tem, o que nós vamos fazer com ele? Ele falou, olha, não sei, só se a gente chamar a viatura.
e pedir para que eles façam alguma coisa. Aí nisso veio uma viatura, a gente parou, explicou a situação e segurando ele, porque ele queria voltar lá e deitar no meio da rua para morrer, ou alguém para matar. E aí nós chamamos o policial, ele falou, olha, a gente não tem muito o que fazer, nós vamos colocá-lo na viatura e levá-lo até o centro psiquiátrico lá da Santa Casa e deixar lá, ver o que eles vão fazer, né? Eu falei, olha, mas é melhor do que deixar aqui, porque ele vai voltar ali e num momento desse vira o carro, porque ele estava bem na virada, assim, vai virar um carro aí e não vai ficar bom. Aí o policial falou, qual que é seu nome? Aí ele falou um nome esquisito lá, o policial, Credo em Cruz, rapaz, entra aí logo. Aí botou ele para dentro do carro lá e acabou indo embora. E aquela ficou uma cena assim marcante. Mas numa outra ocasião, nós estávamos na igreja, num dia de oração, todo mundo ali, cada um se ajoelhou num canto, fazendo uma oração, daqui a pouco começou uma risadeira assim, eu falei, que esse povo aí está na unção da risada? Aí levantei, meu Deus do céu, tinha um rapaz lá que ele estava assim, eu não sei o que é aquilo, ele pegava as cadeiras e jogava, e aí foram uns 5 em cima dele, segurando ele lá, e ele com o olho vermelho, eu falei, meu Deus do céu, não quero ficar enfrentando essas coisas, né? Mas enfim, estou contando porque são experiências assim que a gente viveu, e teve um momento da igreja evangélica, de uma maneira geral, que parece que tinha uma vontade de ficar fazendo isso, né? Era até uma exibição, até na televisão tinha os programas que ficavam lá. E a gente entende, na verdade, que há, de fato, estas questões espirituais, mas esses são movimentos pequenos, acredite, são movimentos pequenos, perto de tudo que é esta movimentação. E a gente não pode negligenciar essas coisas, então eu quero falar um pouquinho hoje com os irmãos sobre isso, sobre a batalha espiritual que nos cerca e que também está sobre o mundo. Mas ao invés de chamar de batalha espiritual, nós vamos chamar aqui de fortalecei-vos no Senhor. Então, só para entender o contexto que nós estamos lendo aqui, Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, que era uma capital da província menor, diz que tinha pelo menos os melhores estudos aí, diz que tinha em torno de 300 mil habitantes, e era uma cidade guardiã do templo de Diana, Artemis. Tinha lá um templo dedicado a uma deusa, era uma das maravilhas do mundo daquela época, uma grande construção, uma verdadeira ostentação. E era um templo muito gigantesco, e aquela idolatria, aquela deusa, era base de sustento do comércio lá. Então, tudo corria em torno disso. Há algumas sugestões de estudos arqueológicos que sugerem que este templo, ele tinha em torno, na parte baixa dele, como se fosse o mercadão municipal, por exemplo, ali, o lugar que as pessoas compravam e faziam compras, e em cima tinha o templo. Então tem algumas sugestões de como era, mas o fato é que era uma construção muito grande, e que ajudava todo o comércio da cidade. Então, era, de fato, uma cidade muito idólatra. E Paulo faz uma viagem missionária, a sua terceira viagem missionária, ele vai chegar nessa cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele encontra 12 discípulos de Jesus. Tinha lá alguns discípulos e diz que o número era de 12. Está lá em Atos 19, versículo 7. O capítulo 19 relata esse momento de Paulo na cidade lá de Éfeso. E ele encontra ali, ele inclusive vai perguntar para esses discípulos se eles já tinham sido, já conheciam o Espírito Santo. Eles disseram que não, que eles haviam sido batizados pelo batismo de João, mas eles não conheciam ainda o Espírito Santo. E aí, por conta que eles tinham sido discipulados por Apolo, e ele levou o batismo de João, que ensinou o batismo pelo arrependimento. Mas João tinha dito lá, olha, eu batizo com água, mas virá alguém após mim, muito mais poderoso que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse pessoal não tinha ainda o conhecimento de Cristo, que Paulo vai ensiná-lo e vai falar para eles, porque Cristo é quem envia o Espírito Santo. E Paulo fica ali pregando por 3 meses numa sinagoga, mas havendo resistência,
ele sai dessa sinagoga e ele vai pregar num lugar que chama Escola de Tirano. Muito provavelmente, como era comum naquele tempo, ter o filósofo, ele tinha ali a sua escola em torno dele, então provavelmente ele tinha um lugar que Paulo, conhecendo, pode ser que tivesse sido um discípulo também, não se sabe, mas ele usou esse espaço e ficou por 2 anos ensinando lá. Então, durante esses 2 anos que Paulo esteve nessa cidade, o nome de Jesus foi propagado, o evangelho foi propagado naquele lugar, e as maravilhas foram tantas que o povo procurava Paulo, né? E começaram até a levar coisas para ele. Depois eles vão instruir em torno disso, mas tamanho era o poder de Deus que operava através da vida de Paulo e da pregação do evangelho naquele lugar. Paulo depois, quando ele está em Roma, é que ele vai escrever esta carta à igreja. Então ele teve esse tempo aqui, depois, alguns anos depois, talvez 2 ou 3 anos depois desta passagem por aqui, ele vai escrever uma carta a esta igreja. Ele está em Roma, ele está em prisão domiciliar, e ele vai escrever esta carta para a igreja de Éfeso. E aí ele dá muitas instruções à igreja, várias instruções, mas inclusive sobre esta questão desta batalha espiritual. Ele vai ensinar sobre o amor de Deus que nos uniu em Cristo Jesus, que nos uniu um ao outro, como se livrar, olha, se livra aquilo que você fazia, não faça mais, não entristeça o Espírito Santo, homens, mulheres, pais, mães, ele vai dando muitas instruções acerca da vida com Deus, da vida cristã, e vai chegar no momento em que ele vai dar algumas instruções acerca desta questão da batalha espiritual na vida do crente. E a gente não pode ignorar este assunto na nossa vida. Então, o que é que Paulo faz nessa carta? Mostra os planos de Deus para a salvação em Cristo Jesus, que nos sela com o Espírito Santo de Deus, mostra ainda como Deus nos tirou da escravidão do pecado para a liberdade, da morte para a vida, e como a graça em Cristo nos chamou para fazer as boas obras, porque a salvação nos leva a fazer boas obras. Outra coisa que ele lembra, mostra ainda a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para que a nossa vida vá bem. Olha, prestem bem atenção, que sejamos cheios do Espírito Santo para que a nossa vida vá bem no trabalho, na família, na igreja, onde estivermos. A importância de sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Nós pregamos outro dia aqui sobre ter e ser cheio do Espírito Santo, que são situações diferentes, né? Agora, contudo, ele termina essa carta chamando a atenção. O capítulo 6 é o último capítulo da carta, e ele vai chamar a atenção para esta realidade da batalha espiritual que nos cerca, e diz para estarmos preparados para esta batalha. Então é o seguinte, nós não estamos livres da batalha. Ela existe, ela acontece, ela está em curso, e nós estamos enfrentando, quer queira ou quer não, estamos enfrentando, e nós precisamos ser instruídos e preparados para enfrentar esta batalha. Então veja, aí entrando, depois dessa introdução, aí podemos voltar para o texto, verso 10. Então ele diz o seguinte, olha, quanto ao mais, está instruindo a igreja do Senhor, a igreja de Éfeso, a nós aqui, que estamos aqui, ele diz, olha, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas por que devemos ser... Vou tirar esse óculos aqui, gente, que aí se eu não ver direito aí, vocês relevem. Por que nós temos que estar fortalecidos com Deus? Primeiro, o que é que nós precisamos saber sobre esta realidade? Que nós nós lutamos com um inimigo que é ardiloso, que é estrategista. Veja aí, por exemplo, no verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai começar a usar algumas figuras de linguagem, capacete, escudo, e aí nós vamos entender um pouco disso aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, não subestime, o inimigo é real,
ele é assassino, ele é pai da mentira, ele é tentador, e ele veio para roubar, matar e destruir. E ele anda ao derredor procurando a quem tragar. Certo? São as coisas que a Bíblia revela para nós. E o verso 12 diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, há um mal e ele tem sim um exército de espíritos imundos que influenciam e tornam este mundo tenebroso. Então veja como parece uma realidade estranha de se falar, estranha de se pregar, mas esta é uma realidade que é fato, é uma realidade que a palavra de Deus nos revela. Então ele diz, por isso a nossa luta não é contra, ou melhor dizendo, não é contra as pessoas, mas contra os sistemas deste mundo. Então observe, quando nós olhamos a economia, a política, a cultura, a própria religião, dependendo da perspectiva e como se olha o termo religião, há influência daquilo que é mal. E como é que o mal age? De muitas maneiras. Por isso que às vezes nós olhamos, e certa vez eu estava numa festa de aniversário e conheci uma pessoa que era envolvida com, graças a Deus hoje é servo de Deus, mas envolvida com essas coisas ocultas, e ele me disse o seguinte, lá numa conversa, ele falou, esses pastores que ficam brincando de expulsar demônio aí, eles ficam brincando com esses, como se fosse assim, esses meninos travessos, se eles tivessem que enfrentar o mal na realidade, eles iam ver coisas absurdas, né? E eu não quis questionar nada, eu falei, não, tá bom até aí, não preciso saber de mais nada, né? Não era a minha intenção ali, eu prefiro saber de Cristo, mas nós não podemos negligenciar que estas coisas existem e influenciam as articulações do mundo. Então, por exemplo, quando você vai para o jogo político, por exemplo, que em nome do poder, pessoas fazem coisas absurdas. Quem é que não lembra, por exemplo, aquela questão de um prefeito de uma cidade do interior que, ao ser vitorioso, ele foi preso depois porque ele e a mulher levaram uma criança a ser morta, porque tinham que pagar a promessa lá que fizeram para que ele pudesse obter vitória política. Só que isso é incomum? Não é incomum. O que leva uma pessoa a tirar uma vida de uma criança, senão o mal que habita nela? O que leva uma pessoa a matar outra pessoa? O que leva uma pessoa a roubar uma outra pessoa? O que leva, por exemplo, um esquema qualquer, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer tempo, que cria um sistema de corrupção, que não importa se as pessoas estão morrendo, se as pessoas estão morrendo de fome ou por falta de um atendimento médico, e faz isso de uma forma tranquila e deliberada, senão um mal que induz a fazer isso. Então, a grandeza do mal é muito mais do que aquele espetáculo ali que por muito tempo se manteve, né? Eu não estou dizendo que essas coisas não existem, eu já passei por experiências assim e não são boas, não gosto de passar por isso, mas é muito mais profundo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, o mal está em ação. Então, olha, estejam preparados e fortalecidos em Deus, porque nós lutamos contra um inimigo que é ardiloso, um inimigo que é estrategista, e nós não devemos subestimar isso. O mal está em ação. Há um domínio do mal que trabalha, planeja, age e envolve este mundo, produzindo escravidão, doutrinas falsas, sofrimentos, doenças, vícios, ideias perversas, para prejudicar a vida do ser humano, que é a obra-prima de Deus. Então, isso é fato, isso existe. Como, né? Aí começa-se as teorias de conspiração. Quem gosta dessas coisas, né? As pessoas conseguem montar umas histórias com umas lógicas malucas, né? O fato é o seguinte, o mal, ele está no mundo, é só olhar aí, por exemplo, o último século. Uma vez, algum tempo atrás, eu comprei um livro que tratava só sobre as guerras do século passado. Gente, em 100 anos foram 158 guerras no mundo,
considerando a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Foram 158, não se teve um ano sequer que passou sem que houvesse alguma guerra em algum lugar do mundo. E o que é que uma guerra produz? Morte, fome, devastação, produz tudo que é ruim. E o sentimento que está por trás da guerra? Você já viu se fazer justiça com violência? Se fizesse justiça com violência, não era o evangelho da paz. Jesus diria o seguinte, olha, vão para cima e vão na força. Não é isso que ele diz. Ele diz que o evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Ele é o príncipe da paz. Então há um mal, esse mal está em ação. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, observem isso, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na verdade, há uma expectativa do mundo e da criação de que os filhos de Deus, se manifeste para que a glória dele se apresente ao mundo. O que é que vence o mal? Vence o mal é o poder de Deus. Porque o inimigo é inteligente. Por que devemos estar preparados e fortalecidos? Porque o inimigo é inteligente. O verso 11 fala em ciladas. Ou seja, as estratégias, formas, maneiras que ele vai articulando para destruir situações, para destruir igreja, para destruir família, para destruir países, para acabar com o mundo, que esse é o objetivo do mal. Mas de que forma ele entra? Nós podemos olhar, por exemplo, a vida de Jó. Como é que o mal entra na vida de Jó? E aí, claro que tem toda aquela questão da permissão, mas como é que ele entra na vida de Jó? Ele entra destruindo os seus bens, entra destruindo a sua família, entra destruindo o seu casamento, entra destruindo as suas amizades. Então o mal vai entrando, ele nunca entra para construir, ele entra para destruir. Qualquer situação que estejamos vivendo, se ele está causando muito mais dor, muito mais destruição, tem que parar para pensar se aquilo realmente está seguindo uma trajetória dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é levar destruição, a vontade de Deus é levar vida e restauração. Esta é sempre a vontade de Deus. Então isso, por que temos que estar firmados? Porque ele procura fraquezas de cada um para agir. Quando trazemos no particular, ele procura as brechas, dinheiro, sexo, poder, vaidade. Ele avança na fraqueza da carne. Veja que o próprio Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, ele diz, olha, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, se nós falamos lá atrás, não subestimem o poder do inimigo, também existe um outro ponto, não superestimem o poder do inimigo. Porque também se chega um momento que tudo o que acontece é o diabo. Tudo o que acontece é o diabo. Então, tem certa ocasião, um pastor veio pregar num dos nossos congressos da juventude, muitos anos atrás. E disse que a moça entrou no gabinete dele e falou, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Ele falou, mas qual é o motivo da oração? Ele falou, eu queria que o senhor orasse para que eu fosse liberta desse demônio da gula. Aí ele falou, minha filha, você tem que fechar essa brecha. A brecha dessa gula é isso aqui, ó. Então, se você não lutar contra, se você não se fortalecer, não se encher do Espírito para mortificar a tua carne, você está abrindo espaço para a fraqueza que ele quer, ou seja, fecha a boca. Não é? Tem situação que é assim, uma mulher entrou também no gabinete de um pastor e disse o seguinte, pastor, ore para ver se sai o espírito de adultério da vida do meu marido. Fala, não, o espírito de adultério é ele parar de querer, é ele se encher de Deus e não ficar enchendo essas outras coisas. Então não pode confundir o que é fraqueza da carne com a ação do mal. Agora o mal age na fraqueza da carne.
Então, como é que eu resisto? Quando eu me encho do Espírito Santo. Viva no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. E não satisfazendo o desejo da carne, você não dá abertura, nenhum mal vai agir na sua vida, porque quem vai conduzir a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos orientar, porque às vezes nós chegamos no momento de um Deus de amor, bonzinho, e se criou esse estereótipo de Deus. Acho que se pedir para alguém desenhar Deus, talvez ele desenhe um velhinho, muito simpático, muito carismático, e que é muito bonzinho, e que não reclama de nada, atende todo mundo, e não é verdade. Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também é justiça, Deus também orienta, e Deus espera que se caminhe na orientação dele. Então, às vezes, nós entendemos, alguém lá está fazendo tudo aquilo, alimentando, atendendo todos os desejos da carne e, ao mesmo tempo, querendo receber bênçãos espirituais. Então, é como se todos os dias eu fosse à padaria e eu comesse muito pão, pizza, esfirra, e massa é bom demais, não é verdade? Eu gosto muito de massa, mas eu querendo que o Senhor me dê uma vida saudável. Eu não quero ter gastrite, eu não quero engordar, eu quero estar saudável. Ou seja, se você está se alimentando de massa, não está se alimentando de vegetais, não está se alimentando de um pouco de legumes, como é que você quer ter o benefício de quem está fazendo isso? Então é muito importante. Então, existe aquela questão, como se nós fôssemos neutros, o mundo tem, às vezes, essa percepção, como nós fôssemos neutros e estivéssemos à mercê dessa disputa entre Deus e o diabo. Agora a coisa está ruim é porque o diabo está vencendo, ficou bom é porque Deus está vencendo. E não existe isso não, gente, não tem uma disputa de igual para igual com Deus. Deus é Deus, Ele está submetido a Deus. A questão é o quanto permitimos que esses espaços se abram para que Ele possa agir na nossa vida. Porque nós temos que estar preparados e fortalecidos no Senhor. Veja o verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Amados irmãos, anotem isso. Para resistir no dia mau. Existe o dia mau? Existe, todo mundo passa pelo dia mau. O dia que perde o emprego, o dia da crise conjugal, o dia, enfim, que perde alguém, perde um ente querido, o dia que a doença chega que não gostaria que chegasse, o dia que acontece alguma coisa. Os irmãos têm orado pela minha sogra, graças a Deus, mas eu não sei quantos sabem, que, coitada da minha sogra, foi lá em recuperação da fratura no fêmur e na mão, porque a minha cachorra derrubou a minha sogra. Então, foi coisa do cão, né? Mas não do aquele outro. Foi coisa do outro cão. Mas o dia mau chega para todos nós. E quando chegar o dia mau, nós devemos estar fortalecidos no Senhor para poder resistir o dia mau. Para poder resistir aquele dia que as coisas acontecem da forma que não gostaríamos que acontecesse e que atinge a nossa vida de todas as maneiras. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, fortalecidos para suportar as dúvidas que são colocadas no nosso coração para tirar a nossa fé, por exemplo, porque isto faz parte das artimanhas malignas. Como é que ela faz se representada pela serpente lá diante da criação de Deus, né, diante da mulher e do homem? É isso mesmo que ele disse? É isso mesmo que ele falou? Será? Né? São as dúvidas. Quanto menos cheios do Espírito Santo, mais suscetível estamos. E a nossa fé se torna bastante vulnerável. Dia mau é o dia em que nós somos afrontados por algum acontecimento e a nossa fé está lá no chão. É o dia que nós temos, por isso temos que estar sempre fortalecidos no Senhor. E se não estivermos preparados, nós podemos, no dia mau, nos revoltar, ofender a Deus, tomar decisões erradas, agredir, fazer coisas
que não deveríamos fazer, coisas que podem nos trazer consequências ruins, não só para nós, como para as pessoas que estão ao nosso entorno. Porque, irmãos, a nossa decisão nunca nos atinge apenas a nós mesmos. Ela sempre vai alcançar as pessoas que estão ao nosso entorno. Famílias, amigos, né? Quando você vai trabalhar com morador em situação de rua, às vezes você está conversando, mas e a sua família? Não, isso aqui é problema meu, deixa a minha família lá. Ele acha que a família não está sofrendo. Ele acha que a família está dormindo tranquila, sabendo que ele mora na rua. Não tem decisão que atinja só a pessoa, ela atinge sempre um grupo em torno da pessoa. E esse dia chega para todos nós, mas se estivermos fortalecidos no poder do Espírito Santo, gravem isso, meus irmãos, gravem isso, se levar só isso para casa, eu já vou ficar muito feliz. Se estivermos fortalecidos pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, no dia mau, nós vamos resistir o dia mau, nós vamos buscar a Deus acima de tudo, sabendo que Ele nos socorre nas nossas necessidades e pode transformar o mal em bem. Qual que é o resultado final lá, quando descreve a história de José? Depois que José passa de ser vendido como escravo, ser perseguido, ser preso, e aí ele se torna lá o governador por um propósito de Deus, não para olha, agora eu sou governador, não para isso, para atender um propósito de Deus, porque precisava salvar o povo da fome, mas quando os irmãos têm medo dele, chega até ele querendo se submeter a ele como escravo, com medo que ele fosse retaliá-los por conta do que fizeram lá atrás, e ele diz, não, longe de mim, eu sou Deus agora, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, para que a vida de muitos pudessem ser salva. Acredite nisso, se Deus estiver presente na sua vida, até aquilo que é mal Ele transforma em bem. Mas temos que estar fortalecidos no Senhor para enfrentar o dia mau. Porque estas coisas, elas ocorrem das mais diversas maneiras. Quem poderia esperar viver o que vivemos nestes últimos 2 anos? Ninguém podia imaginar isso. Se você olhar as revistas, jornais do ano anterior, todas as previsões possíveis de todas as coisas, não tinha nenhuma que dissesse, olha, é possível que venha aí, a não ser uma revista que eu consegui, de uma grande consultoria que faz grandes projeções. Eu tenho essa revista aqui no gabinete, trouxe para cá. E ela fez esta projeção, que dado a esta aglomeração urbana no mundo e a devastação do meio ambiente, abriria espaço para que situações como essa pudessem ocorrer, pudessem aparecer vírus, bactérias que talvez nem se esperasse e causasse danos grandes no mundo. Então tem uma intervenção humana aí que acaba causando essas coisas, mas as brechas que são feitas pelos homens. Mas o que fazer? Como é que se enfrenta as questões, meus irmãos? Não podemos negligenciar o mal, mas também não podemos sucumbir a ele. Nós não podemos viver com base no medo, nós precisamos viver na esperança que temos em Cristo. Então ele diz, olha, parte B do verso 13, ele diz, olha, depois de peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E o início do verso 14 diz, portanto, fiquem firmes, ou seja, fortalecer no Senhor é mantermos firmes, porque a temperatura muda, um dia chove, outro dia dá sol, um dia venta, outro dia dá tempestade, e assim é a nossa vida, a nossa casa precisa se manter lá, né? Nossa casa tem que estar mantida, e quando a gente se sucumbe ao medo, a gente vai viver sofrendo. Gente, quando eu era adolescente, eu tinha um medo terrível de chuva. Vocês não imaginam como isso chegava a doer, porque eu morava numa região que era muito comum dar grandes tempestades de ventania e granizo, e sempre tinha as notícias de casas que eram destelhadas, e eu morava numa casa de madeira, sem forro, aquelas casas de tábua,
parecia que ia arrancar a casa. Eu entrava debaixo da cama, era menino, entrava debaixo da cama, debaixo da mesa, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? Se caísse a casa, né? É igual o pessoal que tem medo de assombração e coloca o lençol em cima da cabeça, né? Aqui o lençol vai livrar do quê se existir assombração, né? O que o lençol faz, né? Mas eu tinha muito medo, por quê? Não queria. Agora, a casa se manteve sempre, graças a Deus, nunca saiu uma telha, mas eu vivi sucumbido no medo por muito tempo. A casa estava sempre firme, fosse no sol, fosse na chuva, fosse na ventania, fosse no frio. A nossa vida em Deus tem que estar firmada em Deus, tem que estar firmada na rocha, independente das coisas que aconteçam, para sorrir e se alegrar no dia da bênção e para também enfrentar o dia mau. Precisamos estar firmados no Senhor. Verso 14, parte B, ele diz assim, olha, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, armando-se com a verdade e com a justiça, ou seja, a verdade e justiça de Cristo, não a que a gente entende, porque às vezes nós gastamos mais tempo defendendo o que nós achamos e pensamos e não o que o Evangelho nos ensina. Então, nós precisamos estar firmados na verdade de Cristo, ou seja, tirar da nossa vida tudo aquilo que é engano, que é mentira. O Paulo mesmo nessa carta tem a saga ali que a gente chama a saga da transformação cristã. Se você pegar o capítulo 4 desta carta aos Efésios e ler do verso 17 ao 30, você vê ali toda a transformação que uma pessoa deve passar. Ou pelo menos ela passa, e uma delas é o seguinte, você que mentia, não minta mais, você que roubava, não roube mais, você que fazia tal coisa, não faça mais, ou seja, são coisas que são inadequadas para aquele que está em Cristo, tem que ser tirado, para caminhar na verdade e na justiça de Cristo. Então é importante tirar estas coisas da vida. Sabe que, certa ocasião eu disse no meu trabalho, que eu nunca havia colado na minha vida de estudante, nem no ensino primário, no ensino fundamental hoje, né? No médio, nem na faculdade. E a única vez que eu fiz essa tentativa, eu não consegui, eu saí e deixei a prova em branco. Tanto que eu tremia. A única vez. Aí eu falei, nunca colei. A pessoa, eu duvido, imagina que você nunca colou, isso não existe, é impossível. Fala assim, olha, qual é a perspectiva? Quem fez não acredita que o outro também não possa fazer. Às vezes se tem dificuldade de acreditar na inocência do outro. Teve um professor lá da cidade de Maringá, que foi conhecer o sistema de ensino do Japão. Ele foi numa escola modelo. Ele sempre, todo ano ele viajava para algum lugar para trazer os métodos, porque ele era diretor de uma grande escola e uma faculdade. E ele foi até uma escola no Japão, e os alunos estavam numa mesa que era contínua, assim, um do lado do outro. E eles estavam fazendo provas, e com os livros em cima da mesa. E ele ficou preocupado, como é que esses alunos estão fazendo provas, um do lado do outro, desse jeito, coladinho, com o livro em cima da mesa. Aí ele falou para o professor sobre a cola, mas nem o intérprete entendia, porque era um japonês que falava português também, e nem o professor entendia. Ele teve que explicar lá, mas copiar um do outro. Falou, não, isso não existe. Simplesmente não está na concepção deles fazer estas coisas. Então, nós temos que chegar nesse nível, de tirar estas coisas contrárias da vida de Deus, a ponto que não seja concebível para nós. Eu sei que parece romancear isso, mas eu acredito nisso, que um dia alguém chegue e fala assim, olha, adultério, o que é isso? Roubo? Não. Mentira? Não. Essas coisas têm que ser algo assim que inconcebíveis para a vida cristã. Num projeto de transformação cristã, nós temos que buscar esse nível de vida. É essa a proposta do Evangelho. E ele segue, verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, caminhando com o Evangelho de Cristo. Qual é a ideia do Evangelho de Cristo? É o Evangelho da paz, que não são ideias humanas e temporais. Nós não trabalhamos, irmãos, observem isso, se a Igreja de Cristo fosse um projeto muito bonito, que alguém criou para criar grupos de pessoas com afinidades, isso aqui já tinha acabado. Como tantas iniciativas já passaram e já foram embora, já iniciaram e já acabaram. Só permanece porque é obra de Deus.
Só permanece porque é o corpo de Cristo, porque isso não parte de nós, isso parte de Deus. Então nós temos que caminhar no Evangelho de Cristo, porque no final das contas o que nos sustenta é a palavra de Deus e o poder dele que age em nós através do Espírito Santo de Deus. Temos que estar firmados na paz do Evangelho. O Evangelho é de paz. Irmãos, anotem isso, o Evangelho é de paz. A igreja está em pé de guerra. Está faltando o Espírito Santo, está faltando palavra, está faltando o Cristo. A igreja está dividida, está faltando o Cristo, está faltando a palavra, está faltando o Espírito Santo. Se estivermos firmados na palavra e na ação do Espírito Santo, a divisão não vai fazer parte da igreja do Senhor, porque o Evangelho é um Evangelho de paz. Podemos ter divergências de ideias daquilo que vamos fazer, mas nunca separados. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, para se defender destes ataques do mal, porque o mal é uma fonte de dúvida, o mal é uma fonte de confusão, mas a fé vence os inimigos. João, na sua primeira carta, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Estar firmados na fé. Estar na presença de Deus e cheios de Deus, é isso, é se manter firmes no dia mau. É se manter firmes nas coisas que acontecem, que nós não gostaríamos de acontecer, sabendo que Ele anda ao redor procurando a quem tragar, mas não colocará a mão na sua vida, porque a vida que Jesus tomou, o mal não pode tomar, a não ser que a gente queira e se afaste do Senhor. Verso 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Capacete, ele vai usando essas linguagens figurativas, olhando para o soldado, mas o capacete da salvação, poderíamos entender assim, olha, proteger a nossa mente de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Proteja a tua mente, gente. Proteja a tua mente. A mente é um campo de batalha terrível. Pensamentos nos levam à angústia. Lembranças nos levam à angústia. Dúvidas nos levam à angústia. Muitas vezes a gente está se sentindo como se o mundo estivesse descendo abaixo, mas às vezes isso tudo só está aqui dentro. Só está aqui dentro da nossa mente. Por isso que temos que encher-se do Espírito Santo de Deus. A mente está em angústia, busque a Deus em oração. A mente está em angústia, coloca um louvor, começa a falar com Deus, começa a se encher da presença de Deus, começa a substituir isso, porque a nossa mente realmente é o ditado popular, né? Cabeça vazia, né? É a oficina do bicho lá. Então temos que encher a nossa vida com as coisas de Deus. Veja que Jesus, quando ele está no deserto, passando pelas suas dificuldades e pela sua provação, o que o mal vem tentar colocar é dúvida. Você não é filho de Deus? Manda essa pedra aqui se transformar em pão. Mas você não é crente, você está sofrendo? Você não é crente, você está passando por isso? Eu sou crente, estou passando por isso. Mas eu sei quem está do meu lado e sei para onde eu estou caminhando. Essa é a única diferença. Aliás, essa é a grande diferença. Verso 18. Orem em todo tempo em espírito. Irmãos, orar em espírito é muito bom, porque às vezes a gente imagina que tempo de oração é só aquele tempo que a gente se reserva, ou ajoelha no chão. Esse é um momento importante, mas você pode estar trabalhando, você pode estar caminhando, você pode estar em espírito de oração, refletindo nas coisas de Deus, pode estar falando com Deus. Andar em espírito de oração é muito importante, com todo tipo de súplica. Coloque as suas súplicas diante de Deus. Vigie de forma perseverante e não esqueça de orar por todos os santos. Isso é um ponto que nós negligenciamos como igreja, porque nós devemos orar por todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, sabendo que eles também passam por lutas.
eles também passam por dificuldades, eles também têm o seu dia mau, eles também passam por muitas batalhas, e nós temos que assisti-lo em oração, como nós devemos nos assistir aqui um ao outro em oração. Então, sempre que estiver orando, lembre de dedicar um tempo. Senhor, ora, se você vier especificamente, quer orar pelos missionários que estão trabalhando na Ásia, ore, mas se não, ore pelos santos. Senhor, abençoe os meus irmãos que estão espalhados pela face da terra, para que sejam fortalecidos do Senhor, para que sejam animados pela presença do seu Espírito, para que não se desanimem diante das batalhas, para que sejam fortalecidos sempre no Senhor. Nós temos que estar sempre em oração por eles, fazendo orações. Então, irmãos, eu quero fechar a nossa mensagem aqui de hoje dizendo o seguinte, olha, não negligencie as ciladas do diabo, ele é real. Isso não é uma conversa, uma lenda, isso é real, isso é revelado por Deus, é revelado na palavra do Senhor. E não deixemos ser levados demais, aliás, nem um pouco, se possível, pelas paixões da carne, porque é o ponto que ele mais trabalha. Nós temos que entender isso, que a nossa vida, sim, é a carne militando contra o espírito contra a carne. E a carne sempre se inclina para fazer as coisas de Deus. Lembra que eu estava assistindo um desenho animado? Lora, quantos já assistiram esse desenho? Acho que boa parte do mundo já assistiu. O bichinho estava defendendo a árvore lá e a pessoa queria cortar toda a árvore para alimentar a indústria dele. Aí o bichinho disse o seguinte, para que lado a árvore cai? Ele falou, sei lá. Para que lado que a árvore cai? Cai para o lado que ela inclina. Para que lado a gente cai? Para o lado que a gente inclina. Se a gente inclina para a carne, é o lado que a gente vai cair. Então nós temos sim esse desafio de buscar a presença de Deus, de estar falando continuamente, de meditar na sua palavra, de buscar em oração, de desenvolver a nossa vida espiritual para sermos fortalecidos no Senhor, para enfrentarmos as ciladas do mal e o dia mau. Tomemos cuidado com as promessas sedutoras do mundo. Gente, o diabo, as ações do mal, eles não aparecem como aqueles inimigos dos desenhos animados, que são feios, terríveis, não. Sempre aparece de uma forma muito boa, muito bonita, muito agradável, muito sedutora. É assim que se leva. É assim, as doutrinas diversas, elas nunca aparecem assim de uma forma que te assusta. Ela aparece de uma forma, puxa, isso é legal, isso é bom, olha, isso faz sentido. Então é por isso que temos que estar firmados na palavra de Deus. Esta é a verdade que a palavra nos orienta, do Evangelho. Volte a ser vigilante, buscando sempre a presença do Senhor e não negligencie a estratégia do mal. Fortaleça-se sempre no Senhor e na força do seu poder. Então, meus irmãos, a luta não é sair, tá repreendido, está amarrado, está repreendido, está amarrado. Né? Que começou um irmão, uma pessoa estava possessa e juntou dois irmãos lá para tentar, e um dizia, está amarrado, outro sai, está amarrado, sai, está amarrado, sai. Aí o Espírito ficou, escuta, o que eu faço? Eu fico amarrado ou saio? Né? Então, é claro que a gente está descontraindo aqui, mas o que vence o mal é a vida firmada em Deus. O que vence o mal é a vida firmada em Cristo. O que vence o mal é se encher do Espírito Santo. O que vence o mal é guardar a nossa mente das coisas contrárias à vontade de Deus, é seguir a trilha do Evangelho, é meditar nas coisas de Deus e tentar caminhar o máximo possível dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Isso é uma questão de água e óleo. Você se torna o óleo. Se a água bater, ela não vai se misturar, porque você está firmado ali. Então, primeiro ponto, antes de sair, estar repreendido, antes de estar amarrado, é ter uma vida fortalecida no Senhor, firmada nesta rocha chamada Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Suas instruções, que possamos sempre ser firmados no Senhor, Pai. Nos encher, nos alimentar da Sua palavra, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos estar firmes, ó Deus, diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas que enfrentamos, diante das ciladas do mal, e que no dia mau
nós não nos afastemos do Senhor, mas que possamos permanecer firmes, seguindo, Senhor, nesta fé. Sempre, Deus, crendo que muito em breve o Senhor há de cumprir todos os teus propósitos e a tua volta será consumada, porque esta é a nossa grande esperança, Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a mantermos, Deus, a nos mantermos firmes, orientados pelo teu poder, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.